Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu recentemente aqui em São Paulo, caso verídico. Tá. Um casal de idosos é sequestrado. Sequestrado. Extorsão mediante sequestro. Sequestro é um dos crimes que tem uma pena braba. Sim. Aí, 2 ficam com o casal de idosos. Casal de idosos. No cativeiro. Mais de 70 anos. No cativeiro. E 2 pegam o cartão do casal de idosos e eles começam a operar compras. Bom, a polícia é chamada. A inteligência da polícia detecta o uso do cartão. A polícia vai lá no local onde eles estão fazendo a compra. Prende os 2 sequestradores. Com os 2 sequestradores presos, eles vão até o cativeiro. Prendem os outros 2 Eles foram na sequestradores. Polícia Civil, coisa raríssima de acontecer. Porque antes a integração funciona na prática. Eles acionaram a divisão de sequestro, especializada nesse tipo, e juntos descobriram onde era o cativeiro. Libertaram o casal de idosos, prenderam os 4 sequestradores. Os 4 são apresentados ao judiciário, cometeram um crime Audiência de custódia. de sequestro. Audiência de custódia, o que aconteceu? Os 4 foram liberados. Só não foram os 4 liberados, governador, porque um era procurado pela justiça. Por um outro roubo. A gente comprova 2 teses. A reincidência criminal, porque ele já era condenado, mas um argumento fortíssimo. Uma era uma mulher dos 4 da quadrilha. Ela alegou que ela sofreu violência policial. Então a palavra de uma sequestradora no Brasil, e detalhe, os 4 passaram por exame de corpo de delito, não tinham nenhuma lesão corporal, muito menos nenhum sequer um hematoma. Mas a palavra de uma sequestradora foi capaz de garantir a liberdade para uma quadrilha inteira que manteve por 9 horas um casal de 75 anos de idade num cativeiro em Itacoaquecetuba. Então, e a autoridade que deveria coibir isso comemora um índice de 54% de solturas. Agora, isso explica um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Porque existe uma incapacidade hoje, principalmente do governo federal, lidar com a questão do crime. E vamos lembrar, são 2 décadas à frente aí, basicamente, 2 décadas à frente do Brasil. 2 décadas. Então isso explica muito como a coisa degringolou nos últimos tempos e por que o crime ganhou tanto espaço. Por que os criminosos e as facções ficaram tão ousadas? Por que eles ganharam tanto território? Então, se a gente não inverter essa lógica, se a gente não aprender a lidar com isso, se a gente não aumentar o custo do crime, se a gente não investir na questão do perdimento de bens, se a gente não revisitar essa questão da audiência de custódia, se a gente não punir a habitualidade, se a gente não punir a reincidência, né, se a gente não endurecer a pena para determinados delitos, a gente vai perder essa guerra. Então é uma questão muito estrutural, onde a gente tem que combinar a ação em vários fatores. Então não é só a questão da integração que é importante, não é só a questão da inteligência, é também a questão da punição, é a questão da legislação. Nós temos que abandonar um pouco o romantismo que cerca toda essa questão do crime e realmente entregar para a sociedade aquilo que ela precisa. A sociedade precisa de paz, a sociedade precisa de ter esperança. Quem bolou o disco da bandeira nacional foi muito feliz. Ordem e progresso. Nunca vai existir progresso se não existir ordem. Não vai existir educação se não existir ordem, não vai existir saúde se não existir ordem, não vai existir investimento se não existir ordem. Essa semana eu recebi muitos estrangeiros, muitos investidores estrangeiros. Vieram fazer o quê? Por conta da COP? Por causa da COP, e aí eles aproveitaram esse momento. A gente teve um evento pré-COP aqui em São Paulo e eles vêm, obviamente, falar de investimentos no nosso estado, ver oportunidades. Muitos já têm negócio aqui, outros querem se posicionar, querem investir no estado. Mas uma preocupação, segurança. Isso é um tema comum, é um tema importante para o Brasil e a gente precisa entregar segurança para as pessoas, a gente precisa entregar a paz para as pessoas, a gente precisa dar esperança para as pessoas.